Olá, Roger, obrigado pelo convite, né, de participar desse bate-papo. E para mim é um prazer, é um privilégio. E agradecer aí a galera que estiver vendo a gente aqui no YouTube e mandar um grande abraço para os meus amigos e familiares lá no Brasil, especialmente o pessoal de São Paulo, né. Meu nome é Paulo Leite, como o Roger falou. Eu vivo aqui, estou vivendo aqui nos Estados Unidos faz 2 anos. Mas eu já sou imigrante já fazem mais de 10 anos, porque, na verdade, eu imigrei do Brasil para a Espanha. E vivi na Espanha durante 14 anos, na verdade. E, e depois, por alguns motivos que a vida nos colocou, né, eu acabei vindo parar aqui nos Estados Unidos e estou aqui há 2 anos também. Bacana, show de bola. Então você já tem uma vasta experiência aí com imigração, né? Na Europa e agora nos Estados Unidos. Sim, sim, sim. Alguma experiência, sim. Tá certo. Então vamos começar um pouquinho da Europa, né, Paulo, para a gente entender, porque hoje em dia a gente vê muitos brasileiros optando pela Europa também, muitos vão para Portugal porque tem uma ótima oportunidade de legalização e muitos vêm para os Estados Unidos, Uhum. né, devido a todo, né, esse cenário que a gente vive, que muitas pessoas mostram, YouTubers. E lá atrás, cara, o que aconteceu que você foi parar na Europa, assim, na Espanha? Conta para nós como foi essa história. Rapaz, na verdade, tanto a minha migração para cá, para os Estados Unidos, como a minha migração para a Europa, para a Espanha, foi quase que involuntária. Não tinha programado imigrar para nenhum desses dois países, né? No caso da Espanha, o que aconteceu foi que eu trabalhei durante mais de uns 9 anos, mais ou menos, numa empresa lá no Brasil chamada SOS Computadores. Eu comecei como professor, depois fui coordenador de marketing da empresa, depois fui gerente lá. E eu vivi também, eu sou de São Paulo, mas eu vivi 10 anos em Recife, no Nordeste. Então, eu sou, como fala meu filho, eu sou meio um homem do mundo, né? Porque eu me sinto, sou paulista, e tenho muito orgulho disso, de haver nascido aí. Toda a minha família vive aí em São Paulo. Mas eu vivi 10 anos em Recife, um lugar que me acolheu com muito carinho, e eu me sinto meio recifense, mas também sou um pouco espanhol, né? Porque vivi 14 anos na Espanha e tenho nacionalidade espanhola também. E o que aconteceu foi que quando eu estava trabalhando nessa empresa lá em Recife, a empresa ia muito bem, a empresa cresceu bastante, tinham várias filiais da empresa lá no estado de Pernambuco, que era a nossa responsabilidade. Só que de repente o meu chefe teve um problema grave de saúde e ele estava nas últimas já, então ele resolveu vender a empresa. E no processo de venda da empresa, obviamente o grupo de pessoas que comprou a empresa queria trazer pessoas deles para cargos-chave dentro da empresa. E só que no contrato que meu chefe fez de compra e venda da empresa, ele tinha dito que eu tinha que ah, ficar pelo menos 4 meses na empresa, mesmo que eles não quisessem me contratar, e que eu deveria ter a mesma opção de passar pelo processo seletivo de novas contratações que qualquer outra pessoa dentro da empresa. E o que aconteceu foi que nesses 4 meses que eu tive trabalhando aí ainda com os novos proprietários, eles não me deixavam fazer absolutamente nada. Eu tinha minha salinha lá na empresa e eu ia todos os dias, porque senão era abandono de emprego, né? Mas eu não tinha nenhuma função. Então eu ia para minha sala, às vezes eu pegava o carro, a moto e saía visitando as outras unidades para dar um apoio pessoal, mas eu não tinha nenhuma assignação, ou seja, eu estava lá só de enfeite. Isso me foi fazendo muito mal, porque foi uma empresa que eu ajudei a crescer, eu trabalhei muito duro, eu comecei como professor, depois fui coordenador pedagógico, depois fui coordenador de marketing, gerente de marketing da empresa. Então eu tenho um amor muito grande pelo trabalho que eu faço, eu trabalhava ensinando
e principalmente ensinando informática, que é algo que eu sou apaixonado, né, por tecnologia em geral. E quando eu passei por esse bate, eu fiquei muito deprimido, fiquei muito triste. E um amigo meu, que tinha um irmão que vivia na Espanha, falou: ó, Paulão, vamos fazer o seguinte, eu tô indo para lá para visitar meu irmão, tu conhece ele também, vai comigo para lá, a gente passa lá uns 3 meses, trabalha junto uns eurinhos, tu reorganiza a cabeça, né? E quando tu voltar para cá, tu já volta com o dinheiro, pode buscar um bom trabalho e tal. E durante esses 3 meses a gente esparece um pouco a cabeça, né? Então foi isso que aconteceu. Eu falei com a minha família, meus filhos e tal, e falei, olha, eu vou passar uns 3 meses fora e tal. E depois eu volto e a gente segue a vida, né? Mas eu preciso Bacana. fazer isso. Então Você já foi tinha esse o motivo que me levou para a Espanha. Bacana. Você já tinha alguma experiência internacional de outros países? Porque eu confesso para você que Espanha não é o mais comum que a gente escuta, né? E lógico, você tinha esse amigo seu, acaba sendo uma referência, mas você já teve alguma outra experiência internacional antes? Não, não, nunca tinha viajado para fora do país, exceto na América Latina, então Paraguai, Uruguai, Argentina, coisas assim, porque são vizinhos nossos aí, é mais fácil, então é como se tu estivesse viajando quase dentro de casa, né? Mas viagens longas ou imigração não tinha feito nunca antes. Então foi a minha primeira vez e realmente foi todo um desafio, né? Mas as portas foram abrindo assim de uma maneira tão clara e tão fácil que eu acabei acreditando realmente que o bom Deus tinha algum plano para mim, né? E por isso as coisas estavam funcionando como funcionaram. Porque na verdade, eu tinha pouco dinheiro, não conhecia, pensava que sabia falar espanhol, né? Porque inclusive eu tinha feito quase 1 ano de curso de espanhol aí em Brasil, no Recife mesmo. Mas foi um desafio muito grande deixar a família, deixar filhos pequenos, né? Minha mãe, e ir para lá. Mas eu tinha muito claro na minha cabeça que eu ia para lá para ficar 3 meses e voltar. Então, eu não tinha os mesmos sentimentos de distanciamento que normalmente um imigrante enfrenta quando sai do seu país para ir para outro, com a visão de ficar nesse país, longe da sua família, durante um período muito prolongado, que é o que acontece com muitos imigrantes aqui nos Estados Unidos. Então, Exatamente. não tinha esse handicap, eu não tinha esse handicap na época, né? Mas aí o que aconteceu lá na Espanha foi que as coisas foram dando certo, eu fui conseguindo coisa, fui conhecendo gente. Eu estava solteiro na época, estava divorciado. Acabei tendo um relacionamento com uma espanhola também. E aí fiquei 14 anos lá. Caraca, 3 meses virou 14 anos, hein? Exatamente, né? Comecei, comecei lá como todo imigrante, né? Eu comecei trabalhando as primeiras semanas na construção com um amigo. Depois meu primeiro trabalho, que foi o que me conseguiu, me permitiu, né, ter depois meus documentos espanhóis, foi através desse primeiro trabalho que eu tive, que eu passei Até 4 anos interessante. trabalhando.